Hoje essa é a realidade que o Brasil tem enfrentado, né? Desde o ano passado, já se passaram um ano que estamos passando pela maior pandemia, Covid-19, mas além disso também o setor privado, os empreendedores, as pessoas que têm mantido esse país, eles têm sofrido. Onde têm sido obrigados a fechar as suas portas para levar o sustento para sua casa e para sua família. País, para vocês terem uma ideia, onde no passado tomaram esse tipo de medida, esse tipo de atitude, hoje estão vivendo a ruína, a miséria e a pobreza. Isso aqui é uma verdadeira armadilha que países do passado tomaram e a sua população e as futuras gerações têm sofrido com isso. Uma população, ela é essencialmente um compromisso entre outras gerações. Nós precisamos ter um compromisso com as gerações. Um país que enfrenta uma guerra, uma geração que enfrenta uma guerra, ele precisa ter responsabilidade para combater essa guerra e passar por essa guerra. Nós não podemos ser irresponsáveis por tudo aquilo que temos enfrentado, temos passado, e entregar um país quebrado e falido para as futuras gerações. Países, para vocês terem uma ideia, como a China, como a Rússia, a Coreia do Norte, a Cuba, a Alemanha Oriental, a própria Venezuela aí que nós temos vivido aqui no Brasil, a própria Argentina ultimamente também que nós temos passado aí no Brasil, temos visto, já foram países considerados que nem a Argentina, já foi país a quinta maior potência do mundo. A Venezuela foi a quarta potência do mundo na década de 1995 até 2000 e hoje se tornaram o país que se tornou. Sabe por quê? Porque o governo começou a interferir na vida daqueles que queriam trabalhar, na vida daqueles que queriam produzir. E esse é o caminho da ruína, esse é o caminho da miséria. Essa não é a solução. Enquanto o país não entende que o caminho da prosperidade, o caminho da vida abundância, o caminho para que um país venha crescer e o Estado venha ajudar essas pessoas a desenvolverem, é um caminho daquele que quer produzir, daquele que quer empreender, daquele que quer fazer as coisas acontecer, daquele que tem gerado emprego, daquele que tem gerado renda. Mas quando o país começa a interferir na vida desses que tem gerado emprego, renda, o país começa a entrar na ruína, na miséria e na pobreza. Por isso que hoje, países como os espanhóis, como a Grécia, ele tem que explicar para os seus filhos, sabe por que vocês estão vivendo desemprego? Sabe por que vocês estão vivendo essa dívida? Porque o papai não teve compromisso com a geração passada, porque eu peguei todo o salário, porque eu tenho estabilidade, porque eu não tive compromisso com a sua geração. E nós precisamos entender que o compromisso com a futura geração e com o Brasil somos nós, eu e você. Para você ter uma ideia, o próprio ministro Paulo Guedes aí da economia, ele teve uma conferência com os 20 principais economias do mundo e todos diziam que o Brasil iria cair no PIB mais de 10%. Para você ter, a Alemanha caiu 9 e pouco, a França caiu 6,5%, a Inglaterra caiu 9,9% e o Brasil caiu 4% no PIB. Sabe por quê? Porque o Brasil, ele sempre foi o país da prosperidade, o país do empreendedorismo, o país onde o empreendedor, o governo, ele não estava mais interferindo. Na época de antigos governos, se acreditou-se que o caminho era o Estado, era o governo, mas se entendeu que esse não é o caminho. O caminho da prosperidade, o caminho onde as coisas começam a acontecer, onde nós estamos elevando o Brasil, é onde o empreendedorismo pode trabalhar, onde a pessoa que tem uma ideia pode trabalhar, onde se você não está conseguindo fazer um trabalho, o governo vem, injeta uma verba e você começa a trabalhar, começa a lhe ajudar. Esse é o país da prosperidade. Então o país que nós queremos só depende de mim e de você. Nós precisamos deixar um melhor país para as futuras gerações. Valeu!